Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa botinha aqui, tipo um coturninho, bem facinho de fazer, pode ser reproduzida tanto no fio Bela quanto Charme e também no fio amigurumi, tá, gente? A única observação que eu faço aqui pra vocês é que quando eu trabalho essa mesma receita no fio amigurumi, eu preciso ter um pouquinho mais de atenção na tensão do ponto, porque no fio mais grossinho, a tendência é que o seu ponto saia um pouquinho mais apertado, para que não dê diferença assim de tamanho da receita reproduzida no fio mais fininho, igual a esse aqui. No caso, eu trabalhei no fio Bela, todo esse sapatinho aqui, esse aqui marronzinho também, ó, todo no fio Bela. E quando eu trabalho no fio Bela, ou Charme também, pode ser, eu trabalho com a tensão de ponto um pouco mais relaxada, tá? E quando eu trabalho no fio amigurumi, a tendência é apertar um pouquinho mais o ponto. Esse sapatinho tem 9 centímetros de sola, que vai servir num bebê de 1 a 3 meses de idade, podendo servir um pouquinho mais, dependendo da estrutura do bebezinho. Tem bebezinho que tem o pé mais gordinho, tem bebezinho que tem o pé mais magrinho, menorzinho. Trouxe duas opções para vocês, pode colocar botãozinho, ó, não vou desabotoar o meu aqui, e velcro. No caso aqui, esses botõezinhos são só de enfeite, tá? Eu fiz esse aqui com velcro. No caso aqui, esse lado é colado e esse outro aqui eu pus o velcro. Mas vocês podem pôr velcro nos dois lados se quiser, mas não tem necessidade. Primeiro eu preguei o botãozinho, porque ele é um pouquinho maior, eu não iria passar aqui, né? E depois eu peguei e colei o velcro, tá bom, gente? Fica aí de dica. Quem quiser pode usar fivela também, aquela fivela maiorzinha, pode colocar com fivela também, que vai dar certo. Bem, então vamos para a lista de materiais, começando pelo botãozinho, que fica aí a seu critério. Se você quiser, você vai fazer com velcro, se quiser fazer com velcro, o velcro, tá? Vocês verem o tamanho certinho que vai dar aí para vocês, medindo a tirinha. Mas enfim, o botãozinho tem que ser um botão que passe aqui, ó, no espaço entre um e outro ponto alto. Não pode ser um botão muito grande. Vou medir aqui, ó, um botãozinho para vocês. Acredito que ele tenha 1 centímetro. Ó, tem sim, 1 centímetro, tá bom? Aí vocês veem aí direitinho, um botãozinho mais ou menos desse tamanho. Eu acredito que menor também não vai dar muito certo, tá bom, gente? Então, é isso. Bem, então, vamos para os fios, agulhas e outros materiais que nós vamos precisar para reproduzir essa peça. Já falando aqui, ó, da etiquetinha, as minhas etiquetinhas são lá da Cuticutem. Eu deixo para vocês os contatos de todos os meus fornecedores aqui na descrição, inclusive da Cuticutem, tá? Vocês podem estar fazendo um orçamento, ó, essa etiquetinha aqui também é dela, tem vários formatos, vários tamanhos, então fique aí à vontade para você fazer escolher lá o seu tamanho, o modelo, né, tudo direitinho, conforme o seu gosto. Vou passar os fios utilizados para fazer essa peça, que será que eu vou reproduzir aqui para vocês em vídeo. Os fios utilizados foram todos eles Bela, tá? Da Pinvin, que tem 370 de tex. A cor principal foi a 501, 2234 e a 2219. Para cada pezinho, vamos precisar de 2 solinhas dessa aqui. A pedidos, eu vou medir aqui, ó, a parte do calcanhar, que fica com, ó, é bem larguinho, parece que é fino, mas não é não, gente, ó, 3,5 centímetros. E aqui na parte da frente, fica com 4,5 centímetros de largura, aproximadamente 5, ó, 4,5 centímetros a 5. Aqui tá dando 5. E aqui, a medida interna aqui da nossa solinha, é de 9 centímetros, ó. A agulha utilizada foi a 1,75. Você pode usar tanto ela para fazer no fio no fio Bela e Charme, quanto no fio amigurumi. Vamos precisar de tesoura para arremate, né? Cortar os fiozinhos e a
agulha de tapeçaria também. E a colinha de silicone para poder colar as duas solinhas, né, para unir. Acredito já ter passado todos os materiais para reproduzir essa peça e então agora nós vamos para a nossa videoaula. Mas antes, gente, não esquece de deixar o like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Iniciando pela sola, vamos fazer aqui o nó inicial e um total de 17 correntes. Laço a agulha, pulo 2 correntes, 1, 2, e na terceira eu faço 2 meio pontos altos. 1 e 2. As 2 correntes que nós pulamos, elas representam um meio ponto alto. Eu vou pegar o marcador e colocar nessa segunda corrente, eu contando aqui, ó. 1, 2, ó. Para indicar onde eu vou unir a minha carreira depois. Após, nós vamos fazer 5 meio pontos altos. Em cada corrente, um pontinho. 4 e 5. Após, uma sequência de 8 pontos altos. Vai sobrar uma corrente lá no final. Feitos os 8 pontos altos, na última corrente eu faço 8 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. Já tenho 2, 3, até completar 8. 4. Pronto. Agora eu vou trabalhar 8 pontos altos. Deixa esse fio bem encostadinho aqui na base para eu já vir arrematando ele entre os pontos. Laço a agulha e vou trabalhar um ponto em cima de cada ponto correspondente ao outro lado, tá? Nas laçadinhas que sobraram das correntes, ó. Já vem aqui, já faço um ponto alto, 2, aqui na próxima alcinha, 3 e assim até completar 8. Pronto. Agora vamos voltar a trabalhar 5 meio pontos altos. Do mesmo modo, pegando na alcinha que sobrou aqui da corrente, ó. 3, 4 e 5. E aqui, ó, exatamente onde eu tenho aqueles 3 meio pontos lá do início, no mesmo lugar, ó, exatamente aqui onde eu fiz aqueles 2 meio pontos, lembra? Eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Prontinho. E aqui, onde eu tenho o marcador, eu entro aqui com a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo para prender o fio. Dessa forma, finalizamos a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, eu vou fazer esse fio aqui, você pode cortar, tá? O excesso. Vou fazer uma corrente, laço a agulha e nesse mesmo lugar aqui, ó, nesse mesmo local aonde eu emendei a minha carreira, eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. A corrente que fizemos, ela serve só para dar uma alturinha pro primeiro ponto que a gente faz, tá? Não conta ela como ponto. E para eu não me perder, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, pulando a corrente, dentro das 2 alcinhas do primeiro meio ponto, eu vou colocar meu marcador também. Já tenho um aumento no primeiro ponto, eu vou vir aqui pro segundo ponto, lembrando, ó, que o segundo ponto fica com a alcinha um pouquinho mais aberta, assim, ó, desse jeito. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Uma alcinha fica mais no alto e a outra mais abaixo, ó. Eu vou pegar assim, desse jeito que eu consigo pegar nas 2 alças. E aqui dentro, eu faço mais um aumento de meio ponto. No caso, serão 3 aumentos. No próximo ponto, mais um aumento de meio ponto alto. Finalizei aqui,
3 aumentos de ponto alto logo no início da sola. Agora, vamos seguir fazendo 5 meio pontos altos. 8 pontos altos. Pronto, e agora nós temos aqui à frente aquele aumento de 8 pontos, que a gente fez todos eles dentro aqui daquela mesma corrente. Então, nessa parte, nós vamos fazer para cada ponto alto desses 8, um aumento de ponto alto. São 1 e 2 pontos no mesmo lugar, ó. 2 pontos em cima do mesmo ponto. Já tenho 2 aumentos, ó, no próximo, faço o mesmo. 1 e 2 pontos juntos, ó, no mesmo lugar. Já tenho 3 aumentos, eu vou fazer até completar os 8 aumentos. Pronto, já tenho aqui os 8 aumentos e agora vamos voltar a trabalhar 8 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, cada pontinho seguinte. Após, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos. 1, 2, e assim até completar 5. 3. Me restaram aqui, após os 5 meio pontos, 3 pontos livres, ó. Dentro de cada um desses 3, vamos fazer um aumento de meio ponto alto, igual fizemos no início. Ó, um aumento de meio ponto. 2, e no último ponto, meu terceiro e último aumento. 3, para unir a carreira, dentro aqui, ó, mesmo lugar aonde eu coloquei o marcador. Vou poder retirá-lo agora. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a minha segunda carreira. Agora, nós vamos iniciar a última carreirinha, que será toda em ponto baixo. A única recomendação que eu faço é que quando chegar nessa parte aqui da curvinha, nessa parte aqui da frente, ó, você trabalhar a tensão de ponto um pouco mais relaxada, tá? Para que não, a sua solinha não emborque assim, ó, não fique emborcadinha. Iniciarei aqui com vocês a terceira e última carreira, uma corrente. No mesmo lugar onde você fez a união da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. A correntinha só para dar o tamanho, uma alturinha para o primeiro ponto. Vou vir aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e coloco aqui, ó, um marcador. E vou seguir fazendo um ponto para cada ponto seguinte, ó, um ponto baixo. No total, vamos trabalhar aqui 54 pontos baixos. No final da carreira, eu vou voltar para fazer o arremate com vocês, lembrando da tensão do ponto aqui nessa região, tá? Eu já volto. Pronto, já fiz aqui os meus 54 pontos baixos. Aí, como eu falei, ó, se ficar emborcadinho, você vem que dar uma puxadinha assim, ó, que ela acerta, tá? Os pontos, eles vão ceder um pouquinho aqui. Aí, a sua sola vai ficar certinho. Bem, então, agora nós vamos fazer o arremate. No caso, você não vai unir aqui com o ponto baixíssimo. Vai cortar o fio. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Mas você pode fazer o arremate que você achar melhor. Puxou aqui direto, vira a sola. Você vai pular esse primeiro ponto aqui onde está marcado, entrar nas duas alcinhas do próximo ponto, buscar o fio pra cá. Pode retirar até o marcador. E vir aqui, ó, no último pontinho, entrando dentro do nozinho, saindo lá no meio das duas alcinhas do ponto, exatamente de onde sai esse fio. E traz o fio aqui pra baixo agora, ó. Passando direto. Formou uma nova alcinha aqui, ó. Aí você vai regular o tamanho dela, puxando aqui nessa pontinha. Regulou o tamanho, ficou do tamanho das demais alcinhas, ó. No caso, essa aqui é a nossa
nossas duas alcinhas novas, você vem aqui no próximo ponto, ó, pulando esse aqui, traz o fio para esse lado e depois entra aqui no ponto anterior, ó, nas duas alças e leva o fio para trás, finalizando assim o seu arremate. E aqui está arrematadinha a sua solinha, tá? Agora, esse fio que sobrou, eu trago ele aqui para baixo, mais pro centro da sola. Passo por baixo de algumas alcinhas e faço assim, ó. Eu vou dar um nozinho. Desse jeito, eu não preciso arrematar a sola com a agulha de tapeçaria. Finalizamos aqui a nossa sola de 54 pontos. No caso, agora, pra gente fazer um pezinho, vamos precisar de mais uma dessa. Bem, agora nós vamos preparar a nossa sola para podermos deixar esse detalhe aqui laranjinho. Então, nós vamos vir aqui pegando nas duas alcinhas da última carreira, tá? Dos pontos parte da última carreira da sola, assim, desse jeito. Vamos buscar o fio, deixando a pontinha para arremate. E aí, vamos passar pontos baixíssimos. Vindo aqui, ó, para o próximo ponto. Faz o ponto baixíssimo. Pontos folgados, tá, gente? Não precisa apertar esses pontinhos, não, para não emborcar a sola. Ó, dentro das duas alcinhas, busca o fio, passa dentro da alcinha da agulha. Vamos fazer isso até ficarmos com 53 pontos baixíssimos desse. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando aí. Ou até chegar aqui, ó, nesse último, nessas duas últimas alcinhas antes dessa primeira, tá? No caso, nessa última, nós vamos parar aqui e eu vou voltar para ensinar um arremate para vocês. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto. Para fechar o ponto 54, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos cortar o fio, puxou aqui direto, ó, para cima. Gente, esse arremate aqui eu aprendi há muito tempo com a professora Lidiane Madeira. É o mesmo que eu uso quando trabalho com solinha emborrachada, tá? Entra aqui dentro do mesmo lugar de onde você fez o último ponto, ó, saindo lá embaixo. E aí, esse fio aqui, você vai trazer ele pra cá, pra cima, passando dentro da alcinha do penúltimo ponto, ó. Vão ficar dois fios saindo do mesmo lugar. Essa perninha que tá mais lá pra fora, você vai passar ela trazendo pra dentro. Aqui, ó, passando por debaixo da primeira correntinha aqui, tá? Do primeiro ponto. E o outro você vai fazer o inverso, vai levar ele lá pra fora. Aí formou aqui o nosso último ponto. Você só dá uma puxadinha para regular aqui o tamanho, tá? Agora você vai vir aqui, ó, entrar aqui nesse buraquinho, vai puxar o fio lá para baixo, é esse aqui. Traz ele lá para baixo. E esse outro, você pode entrar aqui em outro buraquinho, ó, à frente, saindo ali bem do ladinho e trazendo ele aqui para baixo. Ó, e vai ficar assim a solinha. E agora é só você trazer esses fios para cá e dar um nozinho, igual eu já mostrei lá, aqui nessa solinha mesmo no início, tá? Ou melhor, depois do arremate, ó, trouxe o fio para cá. Aí já faz um nozinho. Deixa eu só acertar aqui minha laçada, pra ficar bem direitinho o arremate. Ó, aí puxa assim pra não ficar repuxado. Aí você firma esse nozinho e corta o excesso. Vou fazer o mesmo com o outro pedacinho de linha, tá? Com essa linha aqui, já volto. Bem, agora nós já vamos fazer a união das solinhas, tá?
Eu já passei cola em todas as minhas duas solas, mas você pode passar só em uma se você quiser, tá? E aqui, ó, só não passa cola nessa beiradinha, aonde nós vamos precisar estar unindo a solinha depois, tá? Só nessa beiradinha aqui, que você, na borda que você não passa cola. E aqui no meio você preenche tudo com cola. Agora é só pegar uma solinha e unir a outra, deixando borda bem paralela à outra aqui, ó. Ponto, se possível, na mesma direção do outro, assim, ó. Para que quando você for fazer a união com a agulha de crochê, você não tenha dificuldade, ó. Então, um ponto na direção do outro, ó, assim. Aí fica mais fácil. E na mesma direção não, assim, bem em cima um do outro, para não dar defeito aí na sua solinha, na hora que você for unir. Não ficar uma mais para dentro e outra mais para fora, tá? O ideal é que fique uma em cima um pontinho em cima do outro, bem certinho. Bem, feito isso, aí você vai fixar bem, né? Esperar colar um pouquinho e depois você vai começar a fazer a união com a linha, né, de crochê. Nós vamos usar, ó, as duas alcinhas da sola de cima e da sola de baixo também, ó. Essas duas alcinhas assim. Opa, deu uma esbarrada boa. Eu vou pegar aqui o fio da mesma cor da sola. Essa parte laranja, você deixa ela aqui sobrando, tá? Ó, deixa um pedacinho de linha aqui, pra você fazer o arremate depois. E vamos seguir fazendo o mesmo que fizemos aquela hora, pra passar a borda, essa parte laranja, ó. Pegando as duas alcinhas de cada solinha, assim, ó. Nós vamos passar uma carreirinha toda de pontos baixíssimos. No final eu volto para arrematar junto com vocês, aí vai ficando assim, tá? Eu já volto. Voltei aqui para fazer o último ponto com vocês. Eu vou fazer o último ponto aqui exatamente no mesmo buraquinho de onde sai esse primeiro. Como eu sei que é o primeiro, se guiando aqui por essa linha aqui que a gente deixou lá embaixo, ó, você vê que ela está aqui nessa direção, exatamente desse buraco. Então, é aqui que eu vou fechar o meu último pontinho, meu ponto 54. E aí, nós vamos cortar o fio. Eu fiz dessa forma para ficar um pouco mais fácil, tá? Mas você pode fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui na parte laranja. Bem, agora eu vou trazer esse fio aqui para baixo. Vou pegar um pouquinho aqui à frente, ó. Sai lá em cima, bem do ladinho. E trago o fio aqui para a parte de baixo. Opa, ó, cuidado para não acontecer isso aqui, ó. De repuxar o fio laranja. Ó. Só dá uma puxadinha, o remate não fica perfeito, mas é mais fácil fazer assim do que da outra forma, tá? Agora, esse fio, eu vou arrematar pra cá e outro pra lá. Já inseri a linha na agulha, ó. E aqui, não precisa fazer grandes arremates, não. Vou pegando aqui, ó, entre a trama, vou levar aqui por alguns pontinhos esse fio pra cá, ó. E aí, agora é só cortar o excesso. Aqui não precisa de você fazer um arremate muito, voltando com o fio não, tá? Que ele vai ficar bem firme. Eu vou fazer o mesmo aqui com esse fio e já volto. Agora, nós vamos começar a subir o corpinho do sapatinho, tá? Vamos subir até aqui, aí depois nós vamos fazer a linguetinha e terminar depois aqui o caninho, tá? Essa é a sequência. Vamos usar a segunda alcinha dos pontos baixíssimos em laranja, tá? Só essa alcinha aqui. Eu vou pegar, achar o meio do calcanhar. No caso, eu usaria esse ponto aqui que faz divisão certinho
entre o meio, ó, esse e esse. Mas eu vou vir um pontinho à frente desse que faz divisão do meio, porque conforme eu for fazendo a união das carreiras, a tendência é esse meio ir andando pra cá e o sapatinho fica torto. Por isso que eu vou fazer assim, mas você faz do jeitinho que você achar melhor aí, tá? É só uma dica. Eu vou prender o fio aqui, fazer uma corrente para dar altura do primeiro ponto e um meio ponto alto aqui no mesmo lugar, ó, pegando nessa segunda alcinha da carreirinha em laranja, tá? Dos pontos baixíssimos em laranja. Feito isso, aí agora nós vamos seguir já arrematando esse fio, ó, pegando sempre na segunda alça de cada ponto. Nós vamos fazer uma sequência de 16 meio pontos altos, contando já com esse primeiro aqui. Para você não se confundir, você pode ignorar a correntinha e colocar o marcador nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, tá? Ó, vamos lá, pegando na alcinha de trás do meio ponto alto, do ponto baixíssimo, tá? E fazendo um meio ponto alto, a alça de trás do ponto baixíssimo, um meio ponto alto, até completarmos 16 meio pontos. Eu já volto. Após os 16 meio pontos, nós vamos trabalhar 22 pontos altos, do mesmo jeito. Ó, vai ficando assim, tá, gente? Ó, sobrando uma alcinha. Eu concluindo meus 22 pontos altos, volto com vocês. Após os 22 pontos altos, vamos voltar a trabalhar mais 16 meio pontos altos. Assim. Até o finalzinho da carreira, tá? Que vai dar. No final, eu volto com vocês. Chegando no final aqui do trabalho, nós vamos aqui onde deixamos o marcador entrar e fazer um ponto baixíssimo. Esqueci de tirar o marcador. E assim finalizamos a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, uma corrente, laço agulha e um meio ponto alto aqui no mesmo lugar onde você fechou a sua carreira. Já temos um meio ponto, vamos seguir fazendo no total 16 meio pontos novamente. Ponto sobre ponto. Quem quiser pode marcar aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, ignorando sempre essa correntinha, tá? Concluí os 16 meio pontos altos, agora nós vamos trabalhar pontos altos em relevo, pegando um por trás e um pela frente, iniciando aqui na ordem contrária que eu falei. Vamos pegar no próximo ponto assim, pela frente. E vamos fazer o ponto alto. Laço a agulha, o próximo já pego por trás. Já tenho 2 pontos e a gente vai inverter na ordem, um pela frente e um por trás, até completarmos 22 pontos. Você pode vir aqui, ó, e contar a partir desse último pontinho aqui da carreira anterior, 16 pontos e marcar no ponto 16, para você saber até onde você vai trabalhar essa sequência de um ponto pela frente e um ponto por trás, tá bom? Vai dar 22 pontos altos trabalhados dessa maneira. E eu já volto. O meu último pontinho, ponto 22, deu aqui, pego por trás, tá? E agora nós vamos trabalhar mais 16 meio pontos altos. Laço a agulha, olha, o próximo ponto, com cuidado, a gente vem aqui, ó, pega nas duas alcinhas do ponto, trabalhando normalmente, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto. Concluídos 16 meio pontos altos, nas duas alcinhas do primeiro meio ponto, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Uma corrente, laço agulha, e aqui no mesmo lugar onde a gente uniu a carreira, naquele mesmo buraquinho, a gente
faz o nosso primeiro meio ponto dos 16 que faremos aqui novamente. Já tenho 2, 3, 4 e assim até completar 16. Prontinho, agora nós vamos trabalhar 11 diminuições em ponto alto, mas de uma forma diferente. Aqui, ó, nós temos o primeiro ponto alto que trabalhamos em relevo, não é mesmo? Então, antes dele, ó, eu tenho uma laçadinha lá embaixo, ó, bem aqui no meio. Só você vir na mesma direção das duas alcinhas desse ponto, que você vai conseguir pegar, ó, essa laçadinha. Então, nós vamos fazer a nossa diminuição usando essas alcinhas de cada pontinho desse aqui, tá? Enlacei a agulha, busquei o fio, tirei duas alcinhas, deixo uma na agulha, laço de novo, ó, no próximo ponto a mesma coisa. Ó, tiro duas, agora eu tenho 3 alças, tiro as 3. Já tenho uma diminuição. Novamente, ó, no próximo ponto, descendo aqui, vocês vão ver, ó, a laçadinha lá atrás. Aí, tira duas, deixa uma na alça, deixa uma na agulha, laça a agulha, vai novamente, ó. Aqui eu já peguei, então eu venho aqui, pego a próxima. Tiro duas e agora completo a minha diminuição. Tenho 2 diminuições. Aqui eu já trabalhei, então venho pro próximo espaço. Assim, ó, vai se formando essas correntinhas aqui, que no caso são aquelas 2 alcinhas dos pontos dessa carreirinha aqui, que vão ficar aqui aparecendo. Vou completar a minha próxima diminuição. Assim, vocês vão fazer até ficar com 11 diminuições de ponto alto. Eu já volto. Pronto, eu já tenho aqui as minhas 11 diminuições, olha, e ficou assim. Aí, agora, nós vamos voltar a trabalhar nas 2 alcinhas dos pontos, ó, a partir desse aqui, do próximo ponto, no caso, né? E vamos fazer nossos 16 meio pontos altos. Ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira. Eu já volto. Completei meus 16 meio pontos altos. Agora, venho aqui nas 2 alcinhas do primeiro meio ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa carreira número 4. Uma corrente, laça a agulha aqui no mesmo buraquinho, ó, onde nós fizemos a união da carreira. Vamos fazer nosso primeiro meio ponto alto, seguindo com uma sequência de 16 meio pontos, contando já com o primeiro, hein? Eu já volto. Pronto. Aqui eu já tenho os meus 16 meio pontos, agora vamos fazer 2 diminuições de ponto alto. Entrando no próximo ponto, tira 2 alças, deixa uma na agulha, laça a agulha. Próximo ponto, tiro 2 alças, deixa uma na agulha, agora eu laço a agulha e passo pelas 3 alcinhas. Vamos repetir aqui mais uma diminuição. Após a diminuição, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito isso, vamos voltar a fazer 2 diminuições de ponto alto. 1 e 2. E por fim, vamos finalizar agora a carreira com uma sequência de 16 meio pontos altos. E para finalizarmos, nós vamos unir a carreira de uma forma diferente. Ou você pode fazer do jeito que você tem costume aí. Eu vou fazer dessa forma para não me confundir aqui e eu acabar aumentando ponto na carreira. Puxei direto. Viro. Aqui a gente tem as 2 alças do primeiro ponto. Vamos entrar aqui nas 2 alças do segundo ponto. Busco o fio pra cá. Agora, a gente retorna aqui, ó, no primeiro pontinho, entrando no nozinho, ó, dentro dos 3 nozinhos, saindo bem lá no meio do ponto. E agora, trazemos o fio pra baixo. Formou uma nova
laçadinha aqui, ó. Aí você vai regular ela puxando aqui nesse fio, para que ela fique do mesmo tamanho das demais. Vem aqui, pode vir até nessa laçadinha nova, ó. Busca o fio pra cá. Aí vai num outro pontinho, leva o fio lá pra dentro. Só pra fazer um entrelaço aqui, entrelaçado, e não sair. Agora, no próximo ponto, busca o fio, deixando ele aqui pra parte de fora, porque aí fica mais fácil de você visualizar e arrematá-lo aqui na hora que você vier com outra carreirinha. Bem, agora nós vamos fazer a parte de lingueta. Depois vamos dar continuidade aqui fazendo o caninho. Aqui, ó, onde nós temos a primeira diminuição, né? Então, essas duas alcinhas é da primeira diminuição de ponto alto que a gente tem na carreira anterior, tá? Vamos pular, vamos andar 1 e 2 pontos aqui, ó, antes da diminuição. No segundo ponto, eu vou pegar, ó, somente na alcinha de trás. Vamos trabalhar 2 pontos assim, pegando somente a alcinha de trás. E aí, ó, deixa eu pegar aqui direitinho. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos prender o fio com uma correntinha e nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Já temos um pontinho. No próximo ponto, também pego assim na segunda alça. Faço mais um ponto baixo. Temos 2. Agora, no próximo ponto, que é na diminuição, eu vou fazer um meio ponto alto. Após esse meio ponto, nós vamos caminhar fazendo 5 pontos altos, trabalhando, usando as duas alcinhas aqui do ponto, tá? Não vamos pegar uma alça só. 3, 4 e 5. Nosso ponto 5. E agora, um meio ponto alto. Esse meio ponto alto deu exatamente aqui na última diminuição que a gente tem da carreira anterior. Aqui, iniciamos, fizemos um meio ponto no primeiro ponto de diminuição, e aqui finalizamos um meio ponto no ponto de diminuição também. Agora, a gente vai andar 2 pontos baixos, pegando somente alças de trás dos pontos. 1 e 2. Essa foi a nossa primeira carreira da parte da lingueta, tá? Vai ficar assim. Agora, a gente vira o trabalho, pode fazer uma correntinha, e aqui eu já vou iniciar a segunda carreira fazendo um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Após, vamos caminhar fazendo 9 pontos baixos, ponto sobre ponto, sobrando um pontinho lá no final. Eu vou voltar para finalizar a carreira com vocês. Pronto, e aqui, ó, no último ponto, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo também. 1 e 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Viramos o trabalho. Aqui nós ficamos com um total, contando com os aumentos, de 13 pontos. Vamos fazer 2 correntes que vai servir como um meio ponto alto. Já vamos vir aqui pro próximo ponto e fazer mais, ó, 2 meio pontos. Então, no total, vamos ficar com 3 meio pontos aqui no início da nossa carreira 3. Então, já temos um que é representado por 2 correntes, 2, e agora 3. Após, nós vamos trabalhar uma sequência de 7 pontos altos. E concluindo meus 7 pontos, retorno com vocês. Feitos 7 pontos altos, agora finalizamos com 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Ficamos com um total de 13 pontos também. Uma corrente para virar o trabalho e vamos caminhar aqui, voltar, né, toda a carreira 4
fazendo ponto sobre ponto, total de 13 pontos baixos. Eu já volto. Lembrando que o nosso último ponto baixo vai dar na segunda corrente daquele primeiro ponto da carreira anterior, que foi representado por duas correntes, tá? É um meio ponto que a gente tem aqui. Viro o trabalho e agora, novamente, duas correntes para representar o nosso primeiro meio ponto da carreira e vamos caminhar fazendo mais 12 meio pontos altos. No fim da carreira, eu volto. Pronto, uma corrente, ficamos com 13 meio pontos. Agora, vamos pular a corrente que fizemos, vir dentro aqui da alcinha do primeiro ponto e dos próximos pontos e fazer um ponto baixíssimo. 13 pontos baixíssimos no total. Assim, nós vamos finalizar a nossa carreira. Prontinho, e essa foi a nossa carreira 6. Vamos fazer uma corrente, cortar o fio e arrematar esse fiozinho. Para arrematar o fio, eu vou descer com ele aqui, ó, pela lateral, até chegar aqui na carreira de ponto baixo. Vocês podem arrematar do jeito que acharem melhor. Segura aqui para não repuxar. E aí, vou, ó, por alguns pontinhos e depois aqui saiu o fio, eu entro um pouquinho à frente e volto à metade do percurso que eu fiz. E aí, está pronta aqui a nossa arremate. Pode cortar o fio e assim ficou a linguetinha do nosso sapatinho. Prontinho, finalizei aqui a linguetinha. Agora nós vamos dar continuidade ao caninho da nossa botinha. Aqui, ó, vocês lembram que nós deixamos duas alcinhas aqui na frente? Nós vamos pegar a alcinha de cá, ó. Essa alcinha, no caso, contando daqui pra lá, a segunda alcinha, ó. 1, 2, essa aqui. Aí, nós vamos iniciar a carreira fazendo uma diminuição. Primeiro, eu vou prender o fio com uma corrente. Assim, ó. Ou melhor, duas correntes. Duas correntes, é como se fosse um ponto alto pela metade. Laça a agulha. E agora, vamos entrar no próximo ponto. Aqui, já vamos pegar as duas alças do ponto. E vamos tirar duas alcinhas. Deixar uma na agulha aqui. Vamos ficar com duas alças na agulha. Agora, a gente passa o fio pelas duas alcinhas. Temos uma diminuição de ponto alto. Após a diminuição, nós vamos fazer um total de 26 pontos altos. Já estou aproveitando para arrematar o fio. Quando eu concluir meus 26 pontos, eu volto. Lembrando, ó, de você arrematar esse fio aqui. Deixar ele encostadinho quando você chegar com a sua carreirinha aqui. Aí você já começa a arrematar ele aqui, tá bom? Pronto, já tenho aqui os meus 26 pontos que eu contei, né? Após a diminuição de ponto alto, eu fiz 26 pontos. E vamos finalizar com uma diminuição também. Lacei a agulha, venho no último pontinho livre que a gente tem, ó. Tira duas alças, deixa uma na agulha. Laça a agulha e agora vamos pegar aqui na primeira alcinha que a gente tem aqui livre. Busca o fio, tira 2 e agora tira 3. Finalizamos a nossa carreirinha aqui do caninho. Vou dizer que é carreirinha 1, tá? Uma corrente, vira o trabalho. Vou pular o primeiro ponto, entro aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu fiz uma diminuição de ponto baixo. Após a diminuição, trabalho 24 pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreira 2 do caninho, tá? Da elevação do caninho. Eu já volto. Fiz meus 24 pontos baixos e agora vamos finalizar com uma diminuição. Entrando no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. E aqui, ó, no topo da primeira diminuição, ó, busco o fio, deixo na agulha. Fiquei com 3 alças nessa agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Finalizamos a carreirinha 2 de elevação aqui do caninho. Agora, a gente vai fazer a carreira 3, é a última carreirinha.
Agora, a gente vai pular o primeiro ponto, vamos vir aqui pro segundo ponto. Vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Aqui isso aqui que a gente acabou de fazer vai representar uma diminuição de meio ponto alto. E após essa diminuição, nós vamos trabalhar mais 22 meio pontos altos. No final da carreira, eu volto. Pronto, e agora para finalizar, vamos fazer uma diminuição de meio ponto. Laço a agulha, próximo ponto, busco o fio, deixo lá, deixo na agulha. Aqui, no próximo ponto, você não precisa laçar a agulha se não quiser. Busca só o fio, deixa mais uma alcinha na agulha e depois passa o fio por dentro de todas as alcinhas. Uma correntinha bem apertadinha e vamos cortar o fio. Finalizamos, então, aqui na carreira 3, a elevação do nosso caninho aqui, do caninho da nossa botinha. Agora, a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Vamos usar aquela outra laçadinha que nós deixamos aqui, ó. Vamos prender o fio. Pode fazer uma correntinha, se você quiser, ó, bem apertadinha. E agora, já vem aqui, ó, para essa lateral aqui do caninho. Vamos pegar bem lá na base, fazer nosso primeiro ponto baixo. Essa carreira será toda em ponto baixo, tá? Vamos pegar sempre, ó, na pontinha dos fios, assim, bem no meiozinho, mas bem na ponta, mais na ponta que você conseguir. Vamos subir pontos baixos até chegar ali no último pontinho, lá no topo do último ponto. Nós vamos fazer um aumento. Deixa eu pegar aqui primeiro na base do último ponto e aqui agora no topo. Vamos fazer para se formar uma quina aqui, nós vamos fazer 3 pontinhos baixos no mesmo lugar, ó, 2 e 3. E agora é só dar sequência, pegando nas 2 alcinhas de cada ponto, até chegar lá na outra pontinha, onde vamos fazer um aumento também. Ó, e vai ficando assim. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver ali, aqui, ó, nesse último ponto, tá? Peguei aqui no penúltimo ponto e aqui dentro dele nós vamos fazer 3 pontos baixos também. 1, 2 e 3. E agora vamos descer a carreira de ponto baixo já arrematando esse fio. Na base aqui do último pontinho, você para que nós vamos fazer um acabamento aqui, já unindo lá, pegando a alcinha, vocês vão ver. Olha, e aí, na beiradinha, vamos descendo nossos pontos baixinhos. Não tem quantidade estabelecida aqui de quantos pontos baixos vão caber, quantos vão ser necessários, não. Você vai fazendo o que der aí, lembrando de deixar um espaço parecido um do outro, tá? Pra não ficar feio. E o último ponto, eu vou entrar aqui e pegar já a alcinha que sobrou, ó. Não fechei o ponto baixo, tá? Ó, como se fosse fechar o ponto baixo, eu deixo as 2 alcinhas na agulha e entro aqui na alcinha, onde eu vou prender o ponto. Já busco o fio passando por dentro dessas 3 alcinhas que ficaram ali na agulha. E assim nós finalizamos com uma corrente e corto o fio. Deixa um pedacinho de fio que dê para você fazer o arremate com a agulha. Ó, esse fio que eu já vim arrematando, eu posso cortar já aqui o excesso, para não ficar muita coisa aqui. E agora é só arrematar esse fio aqui. Já vai arrematando para não ficar muita coisa para você arrematar depois. Vou arrematar aqui para vocês verem. Pelo avesso. Vou subir aqui naquela mesma carreirinha, pegando aqui bem na base. Não comprometa essa beiradinha que a gente ainda vai fazer um acabamento aqui. Ó, subi e agora vou descer só um pouquinho. É o mesmo arremate que eu ensinei pra vocês lá na parte da lingueta. Aqui a gente corta o excesso do fio. Bem, agora a gente vai passar uma carreira de pontilhadinhos. Nessa carreirinha aqui, ó.
de pontilhadinhos, tá? Pegando aqui pelo avesso, lá dentro do primeiro pontinho, ó, na beiradinha. Vou pegar o fio da mesma cor da sola. Você pode usar outra cor se você quiser. No caso, aqui o ideal seria você usar ou essa cor da sola ou esse laranjinha aqui do solado. Deixa o fio para você fazer o arremate e aí vai subindo, ó, pegando lá nas alcinhas da beiradinha, fazendo ponto baixíssimo, contornando todo o caninho, chegando lá no último pontinho, corta o fio e é só arrematar, tá? Eu já vou voltar com o meu arrematadinho. Você vai seguir com essa carreira até aqui, tá? Chegando no final, não precisa fazer corrente, você só puxa o fio, corta e depois arremata. Eu já volto. Eu coloquei aqui no pezinho, só para mostrar para vocês um detalhe. Olha, vocês vão ver aqui, que aqui ainda ficou um pouquinho tortinho, tá? Esse lado tá mais para frente e esse aqui ficou mais para trás. Porque aqui naquela divisão que eu fiz com vocês, do meio, que eu andei um pontinho mais para cá, ao invés de andar um pontinho só, você anda dois. Porque aí vai dar certinho. Se eu tivesse andado mais um para cá, teria dado bem certinho aqui, tá bom? Para poder fazer essa parte do caninho. Mas enfim, vamos seguindo com a nossa aulinha. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Essa fitinha aqui pra gente poder colocar o botãozinho ou velcro aí, o que você escolher. Vamos fazer um total de 21 correntes. Nó inicial e 21 correntes. Faz bem soltinho essas correntinhas, para não ficar prendendo depois ali o seu trabalho. Eu já volto. Vamos laçar a agulha, pular 3 correntes e na quarta vamos seguir aqui fazendo ponto alto. Vamos fazer ponto alto até faltar um pontinho lá no final. Então, no total, nós vamos fazer 17 pontos altos. Contando com as 3 correntes que a gente pulou, vamos ficar com 18 pontos, tá? Eu já volto. Pronto, e agora, para finalizarmos, 3 correntes, e vamos prender essa corrente aqui, essas 3 correntes nessa correntinha aqui, na última correntinha. Um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai seguir em ponto baixíssimo até o final aqui, até nesse último pontinho, tá? Ó, desse jeito. Pegando bem lá na base do ponto alto. No final da carreirinha, eu vou voltar. Finalizei os pontos baixíssimos, não fiz lá nas 3 correntes não, tá? Porque aqui, ó, eu vou entrar nessa última corrente, nessa primeira correntinha daquelas 3 que a gente pulou e vou trazer esse fio aqui pra parte de trás, assim. E aí, agora é só arrematar, tá? Com a agulhinha. Quem quiser pode fazer, ó, igual eu fiz nesse verdinho, um contorninho em pontos baixíssimos, tá? Nessa partezinha. Eu não quis fazer aqui nesse daqui, porque senão vai ficar diferente desse outro pezinho, tá bom? Mas quem quiser pode fazer assim, desse jeito. Agora eu só vou vir aqui, ó, e passar uma colinha na pontinha da tirinha. O lado que eu vou colar, eu já nem arremato esse fio, já deixo ele aqui, porque eu vou colar ele já arrematando, ó. Vou passar a colinha e vou posicionar ali bem certinho. Passo aqui, dou uns 1,5 centímetro de cola. E aí, como eu já tenho o pezinho direito pronto, vou fazer o esquerdo. Então, a tirinha vai fechar aqui. Vou posicionar bem certinho aqui, ó. Pra eu depois só pregar o botãozinho aqui desse lado, tá? Então, vou aguardar secar, tá? Gente, já vou pregando o botãozinho enquanto seca. O restinho de fio, a sobra,
eu vou cortar aqui, tá vendo? Que aqui eu já rematei, acabei rematando esse fio sem precisar usar a agulha de tapeçaria. É só cortar o excesso. Não, aí tá tudo pronto. Bem, eu já volto aqui quando eu tiver com o meu botãozinho pregadinho. Agora nós vamos fazer o acabamento na parte da sola. Já preguei o botãozinho. Um carrinho, ó, que gracinha. Olha, a gente vai usar aqui essa alcinha que sobrou na cor laranja. Vamos pegar ela e aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. A primeira a alcinha que fica da beiradinha, a alcinha de trás do ponto baixíssimo que a gente passou para unir as duas solas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aí, vamos pegar uma alcinha aqui, pular uma alcinha dessa aqui marfim, ó, pular essa primeira e vamos pegar a segunda. Novamente, ó, aqui, a alcinha de fora e faz o ponto baixíssimo. Pegou uma alcinha, essa alcinha aqui. Então, a gente vai pular essa primeira alça em marfim e vamos pegar na segunda. E assim vamos contornar todo o nosso sapatinho, tá? No final da carreira, eu volto com vocês. Então, aqui está a nossa peça finalizada. Depois que eu finalizei aqui, eu trouxe, fiz o último ponto baixíssimo, eu trouxe o fio todo aqui para baixo, arrematei um para esse lado e outro para esse lado, tá, gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Só se atentem na hora que iniciar a peça aqui, para vocês andarem 2 pontos para cá, para não ficar tortinho aqui. Isso aqui dá para corrigir modelando, tá? Mas, enfim, se ficar certinho, não vai precisar de se preocupar em modelar o sapatinho. Então, é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.